Muito boa noite a todos. Boa noite. Tudo certo aí com vocês? A gente está aqui, estávamos ansiosos de estar aqui com vocês. É muito legal, já pode ir comentando lá, compartilhe, curta. A gente já também estava compartilhando agora. Exatamente, por isso que atrasamos um pouquinho, né? Uns minutinhos. Porque a gente já vai dando boa noite aqui e acabamos falando. Boa noite, Clarice. Boa noite, Justine. A Franciele, Kátia, Dona Yara, boa noite. O pessoal Quem nos mais? prestigiando aí, né? Que legal. Que legal. E hoje a gente vai falar sobre trabalho. Cansei, e agora? A gente estava antes falando sobre essas questões do trabalho, a gente vai falar de um âmbito geral, e esse aqui é um treinamento gratuito online ao vivo aqui para você, e você que participa já no nosso grupo Conexão 5D, a gente vai deixar depois o link para você participar. Se você ainda não participa dele, é só clicar no link, ir para lá e ficar por dentro das novidades e tudo que a gente está entregando de conteúdo lá sobre essas lives. Serão cinco lives, a gente está na segunda hoje e vai ter muito mais conteúdo aí para você. Todas elas conectadas, né? Então, se você perdeu a live da semana passada sobre relacionamento, vai lá no meu canal do YouTube, ela está gravada, está lá. Então, assistam. Hoje nós vamos falar sobre trabalho, então também com essa conexão. Na próxima semana a gente fala... Não, acho que depois a gente fala. Depois a gente fala. Aguarde até o finalzinho aí que tem muita coisa boa vindo. Boa noite, Claudete. Que legal, Claudete Citolinha ali. Olha só que legal, tá aí. Tânia, Eliane, boa noite, Elizabeth. Legal. Sônia, que legal, gente. Que bom tê-los conosco essa noite. Nós tivemos aí no dia 1º o feriado, né, do Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Até quando nós fizemos o planejamento, a gente não lembrou, vamos confessar que a gente não lembrou disso, né? Não lembramos, mas aquela história, parece providência divina conectou, né? E a gente estava falando, hoje falando sobre trabalho. Exatamente. E o pessoal chegando ali, ó, Daniele, Elizabeth, cara, muito, muito legal a participação de vocês. Curtam, compartilhem e coloquem as suas perguntas referente a trabalho. E vamos direto ao trabalho, né? Vamos ao nosso trabalho. Vamos falar de trabalho. Gente, a gente vai falar de alguns sintomas que acontecem com a gente quando a gente se dá conta que aquilo não faz mais parte da nossa vida. E a gente também vai falar das nossas paixões por trabalho também. De repente você tem uma paixão aí muito legal pelo seu trabalho, é porque em determinado momento da sua jornada você se conectou àquilo que você faz. Mas muitas vezes a gente vai ter... vamos ter várias profissões e a gente vai falar sobre isso, né? Porque antigamente, fazendo um histórico do nosso trabalho, os nossos pais, eles tiveram poucas experiências profissionais. Falando especificamente de trabalho, se a gente olhar para a jornada dos nossos avós, para os nossos pais, que conduzem a nossa vivência hoje, eles tiveram muito poucas oportunidades, ou ainda tiveram poucos trabalhos, tipos de trabalho. E hoje a gente vê que essa nova geração, né, e daí eu vou pegar agora essa criançada que está vindo aqui, e se enquadra a minha filha, o que os especialistas falam em trabalho é que essa geração que está aí com 8, 10, 12 anos, eles vão para o mercado de trabalho e eles vão ter no mínimo 6 profissões diferentes ao longo da vida. Sabe o que é isso? De 6 a 8, alguns especialistas ainda falam. Imagina, os nossos avós tiveram 2 a vida toda e muitas vezes tinham 2 experiências, mas no mesmo ramo de trabalho. Nós estamos falando de profissões diferentes. Profissões, né? Profissões. Uma das coisas que a gente gostaria de esclarecer aqui, que comumente nós falamos em emprego e trabalho, a gente deixa eles como a mesma coisa, conectados como a mesma coisa. E, gente, trabalho é aquilo que você faz para alcançar um objetivo, sendo ele remunerado ou não. E o teu emprego
emprego é aquela atividade que tu realiza para obter uma renda, para ter uma renda. Então, você trabalha ou tem um emprego? Primeira reflexão. A gente pode ter as duas coisas juntos? Sim, podemos ter as duas coisas juntos. Mas também a gente pode estar no limbo das duas. O emprego não é mais legal, sabe? E o trabalho também não está mais legal. E a gente pode acontecer isso na nossa vida. Então, trazendo um pouco dessa experiência de trabalho, de emprego, são coisas diferentes, a gente até brinca, né? Você quer um trabalho, você quer um emprego, né? Com coisa que vai ser fácil nas duas experiências. Muitas vezes não é. E daí também tem aquela falsa ilusão que se você ama o que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia. Mentira. Sabe por quê? Vou pegar um exemplo bem claro de hoje, sabe? Tem dias assim que eu gravo 3, 4, 5 conteúdos do meu trabalho. Eu vou lá, eu gravo conteúdos, eu disponibilizo lá no YouTube, né, para as pessoas que estão conectadas a gente. Beleza. Falando sobre as nossas habilidades humanas, falando sobre a nossa capacidade de resiliência. São temas que eu abordo. Como treinador, eu trago isso, né? Beleza. Hoje era um dia que, cara, não saiu, velho. E daí eu cheguei, a gente tava conversando com a Raquel disse assim, nossa, hoje um texto assim, ó, a pau e corda. E ela escreve pra cacete. Então, assim, ó, tem dias que por mais que tu ame o que tu faça, não vai. É mentira. E muitas vezes as pessoas dizem assim, não, se tu ama o que tu faz... Cara, a gente ama o que a gente faz. Mas tem dias que não vai. Não tem inspiração. Imagina, uma vez eu fiz o desafio comigo mesmo de ficar 21 dias colocando conteúdo em vídeo, 21 dias seguidos. Que eu acordava, pegava o celular e agora eu vou gravar um conteúdo. É muito desafiador, mesmo tendo bastante conteúdo para entregar, mesmo. Tu entende? Então, a gente quer desmistificar um pouco disso, sabe? E trazer para uma realidade. Por mais que você ame o que você faça, e a gente quer ali nos comentários, né? Já entrou um monte de gente, ó, quero dar um abraço. Eu ia falar, deixa que eu falo. Tu fala demais, deixa que eu falo isso. Vai lá. Boa noite para a Daniele, para a Danusa, para o Rogério, para a Ana Cristina, para a Fabiane, para a Cristina, para a Gislene, para a Iris, para a Claudete já falamos, para a Lirtes, para a Regina, para o Kaique, para o Dir. Regina e o Ricardo colocou ali o link. O link do WhatsApp, legal. Do WhatsApp, se vocês querem entrar para o grupo do Conexão 5D. É esse link que está aparecendo ali nos comentários. Desculpa. Não? O link que está aparecendo ali é do Facebook, é a nossa live. Então você pode pegar esse link e compartilhar, tá? Mas a gente vai deixar o link. Se você quer participar do nosso grupo especial do Conexão 5D, em que tem um monte de conteúdo que a gente entrega lá para vocês, em primeira mão de tudo isso que a gente está fazendo, daqui a pouco o Ricardo vai colocar ali o link exclusivo do grupo, tá? Do grupo. Tá. E finalizando, gente, deixa aí nos comentários se faz sentido para isso para você. Se você ama o que você faz hoje e tá legal a situação do seu trabalho, tá bacana, beleza. Então, faz lá um comentário se faz sentido para você ou não. Que por mais que a gente ame o que a gente faça, tem dias que inevitavelmente a gente vai lutar contra isso, né? Então, coloca lá nos comentários. Isso aí. Então, boa noite aqui para Sandra, Noeci, para o Regis, para Nara. E, gente, então, vão colocando nos comentários ali. E outra coisa que a gente fala, né, muitas vezes o trabalho tem aquela questão do sacrifício, né? Trabalhar é um sacrifício, ir para o teu emprego é um sacrifício. Realizar as coisas, porque há pouco tu falaste da profissão, né? Então, emprego, trabalho e profissão, que são coisas que a gente às vezes coloca no mesmo nível e não são, né? Que nós precisamos entender um pouco mais. E até colocar um exemplo claro, né? Vamos pegar o exemplo da Raquel. A Raquel, ela é uma treinadora,
né? Que no trabalho dela, ela faz orientação de almas. Entenderam? Eu sou um treinador. E aqui a gente está compartilhando conteúdo sobre treinamento comportamental. Nas nossas diversas inteligências que a gente desenvolve. Então, inteligência emocional, inteligência espiritual, quociente intelectual, que é a tua inteligência pura e simples. Então, é muito importante que a gente traga assim, ó, você exerce uma profissão e você está lá no seu emprego. Vamos pegar um exemplo claro da área da saúde. A pessoa é enfermeira, a profissão dela é essa, e ela faz exerce a sua profissão, obrigado. Ela exerce a sua profissão lá no hospital tal. Então, ela exerce o trabalho dela lá. Então, é mais ou menos nisso que a gente quer falar, né? E o pessoal chegando aí, ó. Isso. Marinês chegando aí também. O Regis, primeira vez, sou de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Regis. Seja bem-vindo, que legal. Regis. E como a gente estava falando, a questão do sacrifício, né? Nós ouvimos muito isso, eu e o Marcelo, quando nós conversamos com as pessoas. Porque o meu trabalho, eu estou cansada do meu trabalho, para mim é um sacrifício levantar, para mim é um sacrifício ficar dentro do escritório, para mim é um sacrifício fazer qualquer atividade que seja. E aí a gente estava conversando antes a questão do que é o sacrifício, né? Sacrifício, gente, ele vem do latim sacrificium, é isso, né? Isso. A etimologia da palavra. É a etimologia da palavra, né? Então, que significa ofício sagrado. Imagina só, a gente está reclamando de um ofício sagrado. E quando a gente faz algum sacrifício por alguma coisa, que na verdade a gente está tornando aquilo algo sagrado para a nossa vida. Então, as palavras, né, elas têm um poder extremo. Porque, olha só, a gente pode falar que é um sacrifício quando ele pesa, né? Parece que é uma coisa assim pesada, quando, na verdade, ela é uma coisa sagrada, é uma coisa santa, vamos dizer assim, que tu deveria ir para o teu trabalho na maior felicidade do mundo, leve, né? Com prazer, com uma alegria imensa de estar trabalhando. O Marcelo vai trazer outras visões aqui, eu trago um pouquinho diferente às vezes, né? Mas que fazem as pessoas pensar, fazem as pessoas refletir sobre isso. A questão do sacrifício, tu tá lá, tu não está fazendo, como a gente tem a noção da palavra sacrifício, que é fazendo um esforço, que é fazendo algo pesado, né? Doloroso. Algo extremamente laborioso. E então, assim, vamos olhar pelo outro lado da palavra, né? Que é, então, um ofício sagrado, que é para te trazer paz, alegria, harmonia. E vamos começar a visualizar nosso trabalho desta forma, dessa maneira. Porque isso vai te deixar com ânimo para ir trabalhar. Muito ânimo para ir trabalhar. E a gente vai colocar também aqui que quando começa a acontecer alguns sinais, né? É um sacrifício para mim ir para lá. Pare e pense. Alguma coisa está errada nesse meio tempo. Também pense o seguinte, se o teu trabalho é de segunda a sexta ou de segunda a sábado e no domingo de noite começa a te dar uma angústia, tu fica meio preocupado, meio preocupada, por causa do dia que vai começar, da semana que vai começar, mais uma vez, pare e pense, tem alguma coisa errada. Então, são vários sinais, aquele cansaço, sabe? Aquele cansaço já no primeiro dia de trabalho, aquele cansaço, e daí aquele cansaço se repete no segundo dia, se repete na segunda, se repete na terça, se repete na quarta e vai adiante. Então, o que tem esse cansaço? Mais uma vez, reflita. O Ivan Pfeiffer está falando, anos atrás, um colaborador crescia com a empresa. Hoje todo mundo quer ser empresário sem nem mesmo ter experiência, ou seja, não chega a ter amor pela profissão. Perfeito, Ivan.
E a gente quer agradecer mais uma vez, o Ivan está sempre aqui com a gente. E esse espaço aqui da Bitcoin aqui em Santa Cruz, o Ivan nos cede para a gente estar aqui fazendo a live para vocês. Então, um beijo no coração, Ivan. E realmente, os colaboradores daí, vamos trazer lá o início da nossa conversa. Tu tinha a mesma profissão durante 5, 10, 15, 20 anos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E eu venho dessa época. Eu tive 3 experiências na minha vida profissional. Antes de empreender, 3 só. E depois fui empreender. E todas elas na mesma área de vendas, liderança, enfim. Aí a gente para pensar que a gente veio doutrinado lá de trás, lá dos nossos avós, dos nossos pais, na questão do trabalho. Era legal quando a pessoa tinha 5 anos, 10 anos de empresa. Hoje em dia, o Ivan tem razão, tá todo mundo querendo empreender. Mas para empreender, eu preciso primeiro, e eu sempre trago isso, ter absoluta clareza do que eu quero fazer da minha vida. Se eu tenho absoluta clareza do que eu quero fazer, eu preciso, depois desse passo, primeiro é clareza, o segundo é se descobrir naquela área. É realmente ir atrás, é realmente dar o seu máximo. E daí, olha só, a gente precisa ter clareza, a gente precisa dar o nosso máximo, e depois, sabe o que a gente precisa fazer? Muitas vezes a gente precisa empreender no CNPJ do outro, para entender como é que é. Porque depois que a gente empreende no CNPJ do outro, e eu canso de dizer isso, porque eu sempre fui um empreendedor no CNPJ dos outros, né? E hoje eu sou empreendedor no meu CNPJ, ajudando outros CNPJs a prosperarem. Então, eu vejo com muita clareza, é dar o seu máximo. O grande problema hoje que eu vejo assim no mercado de uma forma geral, as pessoas se economizam muito. Se economizam para dar um bom dia, se economizam para ir para o trabalho, se economizam no trabalho, sabe? Se economizam demais. E elas não se ligam que tem uma baita oportunidade de fazer a diferença. Tem uma baita oportunidade de crescer. Porque crescer, muitas vezes, não é crescer em salário, não é crescer em carreira necessariamente, mas é crescer naquilo que você faz. É fazer ainda melhor aquilo que você já faz bem, né? Exatamente isso. A Eliane colocou aqui. Penso que as pessoas precisam entender a importância do trabalho delas, o quanto elas impactam positivamente ou negativamente na vida de outras pessoas. Para daí, então, como consequência, amar o que se faz. Entender que elas fazem parte da engrenagem. O Rogério também colocou assim, acredito que além do amor pela profissão, o colaborador precisa ser reconhecido e visto e lembrado. Os dois. Vamos lá. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. E tem a Eliane falou bem ali, fazem parte de uma engrenagem, né? E fazer parte de uma engrenagem é fazer o teu com maestria para que o teu colega pegue aquela maestria e siga adiante. É como se fosse um revezamento de 4%. Sabe como é que é o revezamento? O cara dá um pique na arrancada, e vocês podem ir lá no atletismo e entender isso. E esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é real. O primeiro é um cara que arranca muito bem. É o velocista, né, que eles dizem. Os dois do meio, eles mantêm o ritmo pelos 100 metros. E o último é um outro velocista. Por quê? Porque no revezamento 4x100 é isso. Eu estou fazendo o meu máximo e entrego o bastão. Para o outro pegar o bastão e correr mais ainda. E o outro tem que manter o mesmo ritmo para o último pegar e dar o sprint final. Para que eles, os 4, ganhem. Então é importante a gente trazer essa análise, porque na grande maioria das vezes o que eu vejo hoje das pessoas, as pessoas têm um baita potencial, mas estão se economizando. Exatamente. Se economizando mesmo, sabe? Fazendo o que assim, ó, o mínimo. E depois ainda dizem assim, ó, de repente você até conhece alguém desse estilo. Olha só, quando eu tiver o meu negócio, eu vou fazer melhor. Velho, se tu é um empregado ou uma empregada, tá? Você é um trabalhador CLT e você é meia boca, tá? Você se economiza, você tá fazendo uma miséria profunda com a tua vida.
Sabe por quê? Porque se você é meia boca, quando você for empresário e quiser dar um gás, você não sabe nem por onde começar. Se você for uma empresária e quiser dar o seu máximo, quiser testar os seus limites, velho, não tem para onde ir. Você não entendeu que você tem uma baita oportunidade para fazer a diferença? Eu vim desse meio e eu só sou empresário hoje porque eu entendi que eu precisava empreender no CNPJ do outro. E empreender no CNPJ do outro não é só vestir a camiseta, como a gente falava antigamente, né? É vestir a camiseta de fato, mas assim, ó, melhorar a cada momento. Ninguém vai ser 30, 40, 50% melhor de um dia para o outro. Não vai. Infelizmente não vai acontecer. Mas tem um livro do Malcolm Gladwell, que fala Os Fora de Série, é um convite à leitura, porque fala sobre maestria. Maestria é fazer aquilo que você faz cada dia melhor, mas você não consegue ser 30, 40, 50% melhor de um dia para o outro. Mas você consegue ser 0,01, 0,02% melhor a cada momento. E em um ano você vai ser muito melhor, mas para isso não tem como se economizar. E aqui a gente está falando todos com igualdade, né? Aqui se fala na engrenagem, a gente está olhando o lado, vamos dizer assim, do trabalhador, do funcionário, sim, mas tem o lado do empresário, que não adianta só o trabalhador dar o seu máximo e o empresário só querer sugar, né? Então, o patrão, no caso, só sim, querer sugar. Então, aqui a gente está, vamos dizer assim, colocando todos no mesmo nível como profissionais, né, como trabalhadores, independente do cargo, vamos dizer assim, que tenha dentro da empresa. Que nem era isso que a gente ia falar, mas está tudo bem, né? Está tudo bem. Porque precisa ter esse entendimento também. Então, quando nós falamos aqui, um precisa dar mais força, o outro precisa sim, dar mais força, isso nós estamos igualando todos como profissionais, como trabalhadores, né? Que para essa engrenagem funcionar, todos precisam fazer parte, né, na mesma medida. E o comentário do Rogério, ali complementando, né, amor pela profissão, o colaborador precisa ser reconhecido, visto, lembrado. Isso é extremamente importante. Eu sempre digo para as empresas onde eu faço consultoria que o maior capital que uma empresa tem é o capital humano. Tá? E hoje no meu portfólio de clientes, tá? E eu tenho clientes meus estão assistindo aqui, tá? Eu só trabalho para empresas que valorizam demais o capital humano. Se não valoriza o capital humano, eu prefiro não fazer o trabalho. Então hoje eu posso bater no peito e fazer isso, tá? Por quê? Porque ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo essa consciência, vamos dizer assim. Então é bem dentro do que depois a Regina falou, nos dias atuais quem tem o seu trabalho deve realizar com amor e ser grato, ser gentil com o outro, procurar não se economizar. Então traz também essa conexão muito forte com o capital humano. E a gente precisa sentir o nosso lugar de encaixe, sabe? Sentir onde a gente se completa. Porque se aqueles sinais todos que a gente falou antes estão fazendo sentido para você, é porque alguma coisa você precisa analisar, alguma coisa você precisa parar e pensar. E é essa reflexão que a gente traz hoje. A gente está falando especificamente do trabalho, mas isso pode se alastrar para outras áreas também. Também. Uhum. Vamos falar ali sobre o nosso... Eu acho que todos aqui nós já falamos, né? Acabamos de colocar o link do grupo do Conexão 5D, o link está disponível, tá? Para você que quer participar, é só clicar ali, tá nos comentários. E a gente agradece todos os comentários que estão aqui. Por favor, se você tem a sua pergunta, coloque aqui nos comentários, bora participar. Não se economize. Acabamos de falar que as pessoas se economizam. Não se economize. E daí vem uma outra coisa que eu quero falar aqui, ó. Posso falar? Pode. Não, falando demais, fala que depois eu falo. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não tô mais afim do meu trabalho, eu não aguento mais, e chega lá e pede demissão, vai embora. Sem mais nem menos. Olha só, tem uma coisa chamada atropelo, tem outra coisa chamada cautela.
O que a gente precisa? A gente precisa de um equilíbrio dessas duas coisas, né? Porque realmente, hoje em dia, o emprego, o mercado de trabalho não está tão aquecido, a gente sabe que tem dificuldades. Então, não é atropelo, mas também não é cautela. É aquele negócio, se por um acaso você não está mais feliz onde você está, você precisa parar e pensar o que você pode fazer. Você precisa se descobrir, né? E além, parar para pensar assim, ó, não, eu vou fazer isso a partir de agora. E a partir daquele momento, você entra no negócio da cautela. Cautela é aquele negócio, eu não posso largar agora porque eu tenho minhas contas para pagar, não estou mais feliz, mas também não posso ser negligente com a minha vida, mas também não posso me economizar. Tem que dar o meu máximo. Então, vou seguindo adiante e tenho um plano B. E a partir do momento que o plano B está se equivalendo àquilo que eu estou fazendo, eu largo o meu atual, porque eu não estou mais feliz com aquilo, e seja muito honesto, tá? Honesta também, chega lá e diz assim, olha, infelizmente não dá mais, preciso ir embora, seguir meu rumo, né? Você auxilia a empresa, você se ajuda muito e segue seu rumo. A partir dali, a partir daquele momento, aí você criou um plano de transição, entendeu? Você tá ali, não tá legal, mas você também não negligencia aquilo que você faz. Você continua fazendo bem, você continua trabalhando lá, mas já pensa numa outra oportunidade, pensa em outra coisa. É a famosa transição de carreira, né? Transição de carreira, exatamente. Transição de carreira bem pensada, bem calculada. Sem atropelos. Sem atropelos. Então, bem planejada, né? Hoje em dia, eu vou dizer assim, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu atropelei tudo. Exemplo, mesmo, né? Com orientação mesmo profissional. Com orientação profissional. Eu dizia, calma o coração. E o coração não acalmou e eu atropelei tudo. Então, assim, quando hoje, eu posso dar um exemplo, mas hoje a gente entende isso, sempre tem algum motivo, né? Sempre tem alguma coisa a nos ensinar. Então, se hoje eu posso orientar, e no meu caso especificamente as mulheres, né? Nesse sentido, é porque eu também já passei por isso, né? Fiz esse atropelo na minha vida, mas que hoje, se eu fosse fazer novamente, não pretendo, né, fazer, porque eu estou muito feliz no meu trabalho. Então, hoje eu consigo fazer esse auxílio às pessoas que vêm falar com a gente, né, e querer fazer essa transição de carreira de uma forma organizada, de uma forma calma, tranquila, bem planejada, onde a gente consegue desenvolver excelentes resultados, né? E falando sobre isso, né, quando a gente fala em transição de carreira, eu estava vendo agora, nesse final de semana, eu estava vendo uma senhora que ela faz lenços e echarp. Olha só, a vida sempre vai te dar sinais, tá? Vai te dar sinais do que está bem e vai te dar sinais do que não está tão bem. E ela confeccionava os echarpes e os lenços dela e ela usava no trabalho dela, que não era o trabalho que estava mais feliz da vida, mas ela continuava lá. Até porque estava no final da sua jornada de trabalho, né? Faltavam poucos anos, ela comentou. Sim. Então, nesse meio tempo, ela foi fazer curso. Ela foi se especializar, ver como é que podia fazer, tendências de moda e não sei o quê. E usou daquele período que ela tinha ainda para exercer a profissão dela, que, se não me falha a memória, era bancária, e ela não estava mais feliz, já quase cumprindo o seu plano, ela ia se aposentar, né, como bancária. Daí vocês imaginam o tormento, né, chegar nos últimos anos da sua carreira inteira e olhar e não entender o que está acontecendo. E ela chegou nos últimos anos e aproveitou aquele período para usar aqueles echarpes. E o que acontecia? Cada echarp novo, cada coleção, cada lançamento que ela usava, as pessoas perguntavam para ela, mas da onde que é isso? E ela fez uns trabalhos muito específicos, assim. Então, cada echarp é único, cada lenço é único. E ela levava. Então, chamou a atenção das pessoas e hoje é o negócio dela. E, melhor, depois de aposentada, ela pegou lá o apartamento dela, estava comentando, e fez 1 ou 2 quartos lá, fez o ateliê dela e vende tudo pela internet. Vamos
desmistificando a história toda, ela aproveitou aquele período que ela ainda precisava cumprir do trabalho dela, fez essa transição. Porque ela está fazendo hoje, se encontrou naquilo que gostava de fazer. Depois de se encontrar naquilo que gostava de fazer, ela descobriu que ser empresária, e ela falava, depois de certa idade, muito bom, porque agora ela está empreendendo e ela faz as coisas dela e já está muito feliz com aquilo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente precisa se ligar. Olha só, mais uma pergunta do Rogério ali, ó. Obrigado, Rogério, pela tua participação. Isso aí, não se economize. Como vencer o medo na transição de carreira? Olha, não tem jeito, viu? Vai com medo mesmo. Não tem outra forma. O único jeito de você saber se vai dar certo ou não chama futuro. Mas futuro a gente não tem como desenhar. Ele pode ser muito bom, pode não ser tão bom assim, pode ser muito diferente do que a gente imaginou. E, na verdade, Rogério, quanto mais clareza tu tiver daquilo que tu quer desenvolver, menos medo tu vai ter. Porque é aquela coisa assim, é isso que eu quero, e em cima disso eu vou trabalhar. Então, isso vai se solidificando quando tu vê, tu fez a transição e sem medo, sem atropelo, sem aquela angústia. Então, quanto maior a clareza, e não é moda, né? Porque as pessoas gostam muito de, fulano está ganhando dinheiro com isso, eu vou fazer isso, fulano está ganhando dinheiro com aquilo, eu vou fazer aquilo. E daí quebram a cara, né? E não conseguem desenvolver realmente seu papel. E olha só, nós falamos sobre... Desculpa. Nós falamos sobre espiritualidade há muito tempo. Sim. Quem acompanha o meu trabalho, acompanha o trabalho da Raquel, sabe que a gente leva, inclusive, eu levo para as empresas, inclusive, esse olhar diferente, tá? Durante muito tempo esse olhar foi condenado. E eu nunca abandonei a minha bandeirinha. Nunca. Depois de certo tempo, esse olhar para a espiritualidade das pessoas, para o capital humano das empresas, se tornou cada vez mais forte. E hoje é moda. Tá? Hoje virou moda. Então tá todo mundo falando desse tema. Tá todo mundo tentando levar isso. Só que, volto a dizer, eu já falei numa outra live, é um conhecimento vasto, é muito conhecimento, mas é muito raso. Muito raso. O que eu quero te trazer com isso? E é importante a gente... Vou perguntar diretamente pro Rogério aí, que está participando com a gente. Como vencer o medo na transição de carreira ou transição de emprego? Porque são diferentes, tá? Transição de carreira, eu vou pegar um exemplo, eu sou economista, né, e vou virar budista lá no Tibete. Pô, tô completamente... É uma transição de carreira. A transição de emprego, eu trabalho em uma empresa e eu não estou mais contente ou feliz com aquela empresa e eu vou para uma outra empresa fazer o mesmo trabalho. São coisas diferentes. Então, se puder responder para nós, para a gente poder dar mais uma arredondada nesse tema. E quanto é importante a gente ter clareza absoluta do que a gente quer fazer. Exatamente. E aqui a gente fez essa transição dessa senhora foi fantástica, de uma carreira para outra, né? Então, e aquela história, velho, tá com medo de fazer a transição e daí você vai depois responder se é uma coisa ou se é outra, tá com medo, vai com medo mesmo. Quanto mais você demorar, mais você vai se dar conta que você já deveria ter feito há muito tempo e ainda não fez. E o medo aumenta, né? Também tem isso. Com o passar do tempo. Com o passar do tempo, tu acaba aumentando esse medo. A Danusa colocou aqui o depoimento dela. Eu também aprendi a fazer tiaras e acessórios de cabelo, porque a minha filha me pediu um dia e como estávamos passando por dificuldade financeira, resolvi fazer para ela. Resumindo, as coleguinhas viram, as mamães encomendaram e assim sucessivamente fui descobrindo a minha verdadeira paixão pelo artesanato. Foi na dificuldade que eu renasci e me descobri. E esses dias eu vi alguma coisa da Danusa falando sobre a arte dela. Porque artesanato. Eu considero quem faz esse negócio é um artista, né?
E foi muito legal. Ó, o Rogério botou ali, ó, transição de empresa. Legal. Já vamos complementar. Mas assim, ó, viu que eu falei antes, a vida dá sinais. A vida dá sinais. É só preciso que a gente tenha assim, ó, que a gente esteja num momento, não precisa nem ser todo o tempo, mas num momento que a gente esteja em paz, que essa consciência venha. Porque daí veio, que nem ela falou ali, aproveitou com as duas mãos, né? E foi lá e fez, por um pedido da filha dela. A vida vai te dar sinais. Te liga. Parabéns, obrigado pelo depoimento, Danusa. Legal. Ó, transição de empresa. De empresa. Quando a gente está nessa transição de empresa, independente do tempo que a gente está na empresa, e pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? A gente precisa entender e ter clareza do que vai fazer. Ah, eu vou sair daqui, eu vou para lá. Toda empresa, ela vai ter as suas dificuldades. Toda empresa vai ter os seus entraves. Toda empresa vai ter a sua ecologia, como ela funciona internamente. Toda empresa vai ter a sua cultura, que é a cultura empresarial, que normalmente é de cima para baixo. Então, assim, ó, muitas vezes a gente sai de uma empresa e vai para uma outra empresa e acredita que vai ser mil maravilhas, que vai ser fantástico, que vai mudar a vida e não necessariamente que isso vai acontecer. Muitas vezes a política da empresa, a política interna da empresa, a cultura da empresa te causa impacto, tá? Mas agora, se você não fizer a transição, se já está te doendo, já está te incomodando e tu não fizer, você nunca vai saber. Então, eu sempre digo isso, ó, se você não está feliz aonde você está, seja o que for, pode ser na empresa, pode ser dentro de casa, pode ser com seus familiares, aonde estiver. Se você não está feliz, pare e pense. Reflita o que está acontecendo com você, porque a vida dá sinais. Assim como dá sinais bons, dá sinais ruins. A gente precisa se ligar nisso. Obrigado pela tua interação, obrigado pela interação de todo mundo aí. Ó. Gente, vamos colocar os conteúdos, vamos colocar ali as suas perguntas, tá? Vem mais conteúdo aí. Tem um link do WhatsApp se você quer participar de um grupo especial chamado Conexão 5D e ficar por dentro de tudo que vai acontecer nas próximas lives e os links exclusivos que a gente está largando ali para o pessoal, com muito conteúdo. Vem para cá, tem um link ali, tá? Exatamente. O Neu, boa noite, Neu. Medos temos, mas nunca é tarde de tomar a decisão. Exatamente. Danusa, exatamente. É isso aí. É aquela história. Bora tomar decisão, fazer o que tem que ser feito, alegria no coração e vamos embora. Ah, vai ser fácil? Não, não vai ser. Imagina o seguinte, você é casado, eu vou pegar uma coisa muito clara. Você é casado com uma pessoa durante 15 anos. Tá? Da noite pro dia vocês se separaram. Vai ser fácil a vida sozinho? Tanto para um quanto para outro? Não, não vai ser. Não vai ser. Vai ter um período de adaptação, vai ter um período de perrengue, sabe? A coisa não vai, entendeu? É normal isso, é normal. Assim como é numa empresa, a gente já se acostumou, a gente sabe onde é que é a sala do cafezinho, a gente sabe como é que fulano nos trata, como é que o Beltrano vai nos tratar, como é que acontece as coisas, a gente já tem a cultura da empresa, entende? Então assim, ó, fácil, velho, não vai ser. Não vai ser. Mas tu pode escolher. E é essa a reflexão que eu quero deixar para você. Você pode escolher. Olha só. Pode ser fácil fazer a transição e ir embora e ser feliz. Ser feliz. Ou pode ser difícil. Não fazer a transição e continuar infeliz. Ou ainda, pode ser fácil fazer a transição, pode ser fácil outro negócio e chegar lá e não é o que você quer, né? Você quer outra coisa da sua vida. Mas se você não fizer, você nunca vai saber. Só quem se arrisca nessa vida é que consegue sentir o sabor da vida. Ah, mas se arriscar é difícil. Ah, mas eu não tô afim de fazer. Então, pi! Ainda bem que eu botei o pi.
Então é o seguinte, fica nessa tua vidinha aí, velho, e não reclama, cara. O problema das pessoas é que elas reclamam demais. Reclamam da vida, reclamam da mulher, reclamam do marido, reclamam, mas não sai de lá, então fica lá e não reclama. Seja consciente. E outra, seja homem, seja mulher o suficiente para dizer assim, ó, tá ruim, mas eu não vou reclamar para ninguém, eu vou resolver. Tá ruim lá no meu trabalho, eu não vou reclamar para ninguém, eu vou resolver. E faça de verdade. Honre a sua natureza. Tem algo maior aí que acreditou em você e você está aqui. Honre a sua natureza. Não se economize, mais uma vez. Então aqui nós vamos ver, olha só, a Danusa continuou o depoimento dela e é um depoimento de superação. Depois enfrentei um câncer. E como o tratamento nos debilita muito, acabei colocando minhas filhas na creche e como eu fiquei sozinha em casa, você sabe que cabeça vazia te sabota nesses casos, resolvi me dedicar totalmente ao artesanato. E eu digo que ele me salvou. Eu fui uma das poucas colegas que não precisei de remédios para os nervos, porque eu estou fazendo artesanato, nem lembrava que estava enfrentando um problema tão grave de saúde. Tá aí a diferença entre amar o teu trabalho. É exatamente isso, né? Na verdade, o que acontece? A gente tem uma frase que diz assim, ó, o trabalho mais difícil e doloroso é a reconstrução de si mesmo, né? Nesse momento, através do artesanato, tu acabou fazendo exatamente isso. Te reconstruindo perante as tuas dificuldades, te reconstruindo perante a tua visão da vida. E o artesanato foi o teu trabalho que te fez elevar, te fez ver o mundo de outra maneira. Parabéns pela tua história, eu já disse, é uma história assim, que me inspira muito. Sou tua fã no artesanato também, tu sabe disso. Né? E é disso que a gente está falando, né? O que é que te inspira? Qual é a clareza que tu tem daquilo que tu quer fazer para a tua vida? Né? Não atropele as coisas, façam as coisas com cautela, né? Com sabedoria. Tenham sabedoria nesse caminho. Né? Parem de ir com a manada, parem de inventar moda ou ir atrás da moda. Façam exatamente aquilo que vocês gostariam de fazer. E uma coisa, ó, se você gosta daquilo que você faz, tem uma coisa, tá? As pessoas mais próximas a você não vão acreditar em você. Eu fiz um post ontem sobre isso. As pessoas mais próximas não vão acreditar em você, tá? E aqui, ó, não é conversa não, tá? Eu tô falando de cadeira, tô falando de experiência, tá? Então eu paguei o preço por aquilo que eu construí ao longo da vida. Ah, foi fácil pagar o preço? Não, não foi. Hoje tem gente me procurando para fazer palestra de todo estado, né? Eu estava com a minha agenda lotada início de março de 2020, minha agenda estava lotada para o ano inteiro, tá? Então aquela história, eu paguei um preço de quase 15 anos para ter uma agenda lotada. Daí veio a pandemia, tá tudo certo, ok, vida que segue. Agora tem gente de todo estado me procurando para fazer palestra, tá? Uma coisa que eu plantei lá atrás. Então é o seguinte, não largue os seus sonhos, tá? Vão te chamar de maluco ou de maluca, vão dizer que isso é doideira, vão dizer um bando de coisa. Não escute ninguém. Escute seu coração e sua alma, velho. E aqui, ó, tem o maior depoimento disso aqui, ó, tá? Uma pessoa, eu não sabia disso, se dedicou aí, se agarrou com unhas e dentes na única coisa que ela estava fazendo, tá? E aquilo, como ela mesma falou, foi o que salvou a vida dela. Então sacou assim, ó, a Danusa aqui deu um exemplo foda para nós, tá? Desculpa, não saiu a tempo. Deu um exemplo eu tô afim de falar, mas daí não fala. Tô me segurando. Olha só, eu falo nas palestras, mas olha só, ela deu um depoimento, cara, fantástico. Olha o que ela falou. O artesanato salvou a minha vida. O trabalho dela salvou a vida dela. Entendeu? Ela botou no mundo, e daí a gente pode dizer que a Danusa disse assim para nós, olha só, ó, vive o teu trabalho com paixão, com vontade, que ele te salva, velho. E daí você vai ficar amargando aquilo que você tá lá naquela empresa
e você está amargando 1, 2, 3, 5 anos. Ou ainda, o que você está fazendo hoje da sua vida, seja profissional liberal, seja o que for, cara, não faz sentido para ti, tu continua lá, velho. Pô, vai pensar, vai refletir. Tem algo maior aí, cara. E daí você tem família, daí tem as pessoas ao redor de ti que estão olhando para ti como exemplo, que estão olhando para ti e pensando assim, ó, se esse cara pode, eu também posso, porque pode ter certeza. Olha só o depoimento da Raquel para a Danusa, ela é fã da Danusa. Pô, se ela pode, tem mais gente que pode. Pague o preço. Exatamente. Não se economize. Desculpa o entusiasmo. Olha só o que a Josiele colocou, a Clarice, né? Meus pais plantavam fumo, casei, entrei no mundo da plantação de arroz, tive que começar tudo de novo, adoro meu trabalho de ser agricultora. Legal, Clarice. E a Josiele, exatamente, família que está próximo só quer saber se está rendendo. Mas para ajudar a incentivar as pessoas, não fazem, siga o seu coração. Normalmente é isso, a gente vai falar, né? Mas normalmente é isso que acontece. Então, nós somos avaliados por quanto nós estamos rendendo financeiramente. E né? dependendo da profissão demora, viu? Dependendo da profissão, demora para que isso aconteça. Mas esse é um julgamento, né? Que se a gente vai analisar, isso vem com os parâmetros, né, os moldes lá dos nossos avós, dos nossos bisavós e o assim vindo. Que é vindo. certinho. Exato, molde, né? Molde, ter carteira assinada, molde, padrão. Então, é isso que acontece. E a Aline Figueiró está dizendo, exatamente, é sempre assim. Deve ser do comentário que a gente fez, né? Sim. As pessoas mais próximas. Cara, eu sempre falo isso. Meu pai me achava maluco, cara. Com o que eu tava lendo. Aí eu falei, eu vou ser palestrante. Tu tá louco? Tu tem carreira consolidada, tu vai largar. Velho, eu tinha um carguinho de gerente lá numa empresa, cara, que não é nada, é legal, bacana, sabe? Mas, cara, não era significativo. Então, para e pensa. E daí o pessoal tá eu colocando também, aqui, né? ó. Eu tive 17 anos, uma empresa, né, de decoração de festas e eventos aqui em Santa Cruz, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, né, aqui em Santa Cruz do Sul, que é referência, sempre foi referência aqui na cidade, e não estava mais fazendo sentido para mim, porque o que eu queria fazer é isso que eu estou fazendo hoje. Então, sim, foram 17 anos de aprendizado, de preparação, para entender que... Onde não tinha economia, tá? Cansei de ver a mulher virada assim, ó, de fazer um evento sexta de noite, daí emendava sábado, tá? E daí emendava domingo, e daí tinha nesse meio tempo, domingo de noite, tinha live, daí no sábado tinha um evento o dia inteiro, e daí de noite ela ia fazer. Cara, nunca se economizou. Nunca. Então não se economize. Olha só, eu quero falar uma coisa aqui. A Josi, eu conheço a Josiele Staub, tá? Eu conheço a Josi há muito tempo, cara. Há muito tempo, tá? E eu sei que ela... Eu vi o desenvolvimento da Josi. A Josi botou assim, ó, vocês são demais. Marcelo, só falta pegar no braço e chacoalhar. É mais ou menos isso. Acorda, vivente, vamos! Tu não veio pra essa vida pra ser comum. Ninguém veio pra essa vida pra ser comum. E o cara é comum e gosta de ser comum. Mas vai se lascar. Presta atenção. Então, ó, aí já veio os comentários, ó. Suzana Heine, ótima decoradora de festas. Gratidão. Foi um período de muito aprendizado, onde, como o Marcelo falou, eu nunca me economizei para o meu trabalho, né? Então eu sempre me reinventei. Essa palavra reinvenção que tanto se falou nesse último ano, para mim era uma coisa normal, natural, porque a cada decoração eu precisava me adequar ao local, ao espaço, me reinventar nos temas, nas condições em que eu ia decorar. Então, a palavra reinvenção, para mim, não fez tanta diferença, digamos, nesse período da pandemia, onde eu precisei criar coisas também, né? Mentorias, um trabalho diferenciado,
online e tantas outras coisas que a gente fez durante esse 1 ano agora e continua desenvolvendo. Tanto é que o resultado está aqui, né? Vocês que estão aí nos assistindo, vocês que estão conosco, acompanhando o nosso trabalho, que nos motivam, nos incentivam. E por que a gente consegue fazer isso? Porque eu e o Marcelo, nós sempre tivemos clareza daquilo que a gente quer, independente do tempo que a gente levou para chegar até aqui. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Mas se você não tiver clareza, o tempo vai te arrastar. E quando tu vê, passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Olha só, o Neu botou um comentário, ó. O Neu é um grande amigo meu, é barbeiro, de mão cheia, e eu conheci o emprego anterior do Neu, e eu vi assim o Neu, cara, pô, um cara gente boa e tal, e agora ele botou, às vezes temos que dar ao tempo o poder de resposta. Marcelo me conhece e sabe que tive vários empregos, e há 3 anos me encontrei. Então hoje o Neu tá aí, ó, muita gratidão a todos nessa nova caminhada. E isso que é legal, né, Marcelo? Não Se tem encontrar. se encontrar não tem idade. Nós conhecemos a nossa amiga Vera. É verdade. Aos 70 anos está iniciando uma nova profissão. Então, assim, ó, não tenham medo, aquela velha história, porque eu estou muito velho, porque eu já não sei mais o que. Não tenham medo de iniciar algo novo por causa da sua idade. Tenha medo de ficar no mesmo lugar. Parado. Tenha medo de não evoluir. Tenha medo de adoecer por não ter coragem de fazer algo diferente. Tenha medo de ser meia boca o resto da vida. Se você foi... Olha só, isso aqui é sério, tá? Papo reto, tá? Olha só, se você parou pra pensar assim, putz, eu sou muito meia boca, porque de vez em quando a gente vai se reconhecer, né? Porra, eu sou tapado, né? Eu sou boca aberta, sou meia boca, sei lá. Se chegou nesse momento você diz assim, bah, mas eu sou muito meia boca. Então tá. Então se você descobriu que você é meia boca, não esqueça. Você entendeu que você é meia boca, você teve toda uma estrada de meia boca. Não seja mais meia boca daqui para frente. Pense nisso, evolua, faça a diferença, erre. As pessoas que mais erram são as que mais acertam. Não é aquelas que sempre acertam no mesmo lugar. É aquelas que sempre, sabe, é muito curtinha a história, velho. Para de dizer assim, ai, mas tem que acertar, ai, tem que ter garantia, ai, tem que ser certinho, ai, vai capinar. Erra, desgraçado, erra, que tu vai ser feliz. Porque se tu nunca errar, tu vai ter essa vida meia boca. E é isso que eu detesto, velho. É os caras meia boca, e eles têm vida meia boca, sabe que são meia boca, e vão morrer meia boca. É um caos isso pra mim. É um caos. Desculpa. Agora eu tô ficando com medo. Se eu não conhecesse, tá tudo certo, né? É que assim, ó, Ele se empolga, eu né? vejo potencial nas pessoas, cara, e os caras ficam lá, velho. Pô, te emenda, doido. Vai fazer alguma coisa. E lembrando, né? Agora é que a gente vai emendando. E por que uma live emenda na outra, né? Nessa conexão. Tudo que tu faz, da maneira que tu faz uma coisa na tua vida, tu vai fazer tudo na tua vida. Se tu é meia boca no trabalho, tu é meia boca no relacionamento, tu é meia boca na tua vida social, tu é meia boca com o teu financeiro, tu é meia boca em tudo. Então, não adianta querer ficar chorando, falando que não deve fazer as coisas. O Ricardo tá se deitando a rir aqui. O Ricardo tá nos ajudando aqui. Não, peraí. Calma. Vamos matar o Ricardo. Peraí. Olha só, a live é assim, ó. Olha aqui o Ricardo, ó. Tá aqui com todos os equipamentos. A gente tem aqui um telão, ó. Tá? E o Ricardo tava se deitando aí, né, gente? Vamos voltar. Agora eu não sei onde é que vai ficar a câmera aí. E é isso que... Olha só, gente, a nossa felicidade. Eu quero que você... A gente tá rindo, a gente briga, a gente se empolga. Velho. Mas a gente ama o que faz. A gente ama o que faz. Por isso que nós estamos aqui nesse entusiasmo, nessa alegria e na maneira de comunicar com vocês. Não é passando a mão na cabeça de todo mundo. É fazendo com que vocês consigam enxergar o que eu acabei de falar. Se tu é meia boca no trabalho, tu é meia boca no relacionamento, tu vai ser meia boca na tua vida, como são os outros temas que nós temos, e vamos já falar da próxima semana. Uhum. Que um vai conectando ao outro, e você vai tendo
a noção, pelo menos a noção do que nós estamos falando. Porque num primeiro momento vocês podem exatamente estar pensando aqui, são dois loucos, são duas pessoas que não têm o que fazer da vida. Pode achar o que aí quiser. vão fazer mentoria, vão Pode fazer... achar o que quiser. É porque não vai fazer diferença eu defender, olha só, não, eu só tenho uns momentos de loucura. Não, normalmente eu sou assim, entendeu? Se você gostou, se conectou, tá tudo certo. Se você não gostou, paciência, tá tudo certo também. E a Raquel tá sempre aqui para dar uma... Pra dar uma amenizada. Uma amenizada. Imagina dois loucos, não ia dar, né, velho? E ó, faça a sua pergunta aí, a gente deixou ali, ó. Faça a sua pergunta, tá? Se você tem algum tema específico, a gente já tá indo pro finalzinho da live. Exatamente. Tá? Se você tem alguma coisa específica que você queira perguntar, pergunte aí, que a gente responde aqui, tá? Tá, e ó, tem ali o link, né, para entrar para entrar para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai colocar alguns materiais, está colocando algumas coisas lá, e também se através ali vocês têm os nossos contatos nas redes sociais, querem entrar em contato direto conosco? Também. Tranquilamente, vão lá e façam as perguntas. Mas aqui é bom porque a dúvida de um pode ser a dúvida de várias pessoas, né? A angústia de uma pessoa pode ser a angústia de várias pessoas que estão nesse momento aqui conectados conosco. Por isso, conexão do, né? O maluco e a outra maluca aqui. Então, façam os seus questionamentos, façam as suas perguntas, compartilhem essa nossa live com mais pessoas. Esse treinamento, né? Esse treinamento, exatamente, porque a gente fala live pelo um costume, né, na verdade, mas nós estamos fazendo um treinamento de 5 semanas, onde todos os temas se conectam dentro dessas 5 semanas. Foram pensados e estudados para isso. Exatamente para isso. Né, para que haja essa conexão, para que haja esse entusiasmo nosso em falar com vocês e da mesma maneira de vocês em fazer os contatos aqui através das perguntas, dos depoimentos, como a gente teve essa noite. Muito, muito, muito... Nossa, muita gratidão por vocês mesmo. Muita gratidão por todos os comentários. Se você quer deixar ali o que você achou dessa live, qual foi a sua percepção, qual a ficha caiu, enfim, coloca ali, não se economizem. Vocês têm um compromisso, depois de tudo isso que vocês ouviram de nós, desde o início da live, vocês têm um compromisso com você mesmo, não se economize. Achou bom? Legal. Não achou? Bota ali. Não achei legal, achei esse careca louco, eu achei a blusa da Raquel muito vermelha, sei lá o que você vai botar aí, mas coloca alguma coisa, não se economize, tá? Porque o próximo tema é ansiedade. Estou muito preocupada. E agora? E agora? Ansiedade é uma coisa que ninguém tem, né? É uma coisa que ninguém... Não passa nem pela... Nós vamos fazer um teste aqui, né? Com o pessoal que estiver na live. Vamos fazer o teste. Nós vamos fazer um teste com quem estiver na live na semana que vem, na terça-feira, às 21 horas, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, né? Exato. Então, nós vamos fazer um teste com você que vai estar aí. Pergunta simples, só responder sim ou não, mas vai ser muito legal para a gente dar início. Olha só, ansiedade. Estou muito preocupada ou preocupado. E agora? Todos os nossos temas têm e agora? E agora é para você refletir, e agora é para você pensar, e agora é para você trazer mais gente para cá, e agora é para você pegar o link ali do chat e entrar lá no grupo do Conexão, porque tem conteúdo durante a semana, tem alguns conteúdos pontuais que a gente coloca, algumas lives. O pessoal tá colocando, ó, Suzana. Adorei. Vamos botar aqui, o Roberto deu risada. A Aline risada, adorei. A Suzana, a Andréa Bruchner, né? Bruchner. Show. A Yara, um treinamento fora de série. Parabéns. Legal, Clarice, gratidão. top. Uau, para essa live, uau para a próxima. Adorei que vocês disseram tudo. Legal. Gratidão, Kátia. gratidão. Lembrando que, olha só, nós temos essas 5 lives. Então, a live do relacionamento está aqui na minha página do Facebook ou no YouTube. Essa live do trabalho também vai ficar gravada. Vocês podem ir lá assistir novamente. Se ficou alguma dúvida,
vão até lá. E uma coisa, né? A próxima... Só complementando, que a live da semana que vem sobre ansiedade foi um pedido do público para nós. Exatamente. Todo mundo pediu e daí, comemorando 55 pessoas. Legal, gente. Momento, gratidão. Tá? No grupo do WhatsApp, o Ricardo tá nos... Gente, parabéns, obrigado Legal, pela gratidão. confiança no nosso trabalho. Pode ter certeza que vai ter muita coisa exclusiva para esse grupo que a gente está cuidando com muito amor e carinho, porque ali tem as pessoas que estão altamente conectadas com a gente e a gente está entregando conteúdo. Então, Exatamente. tá aberto para qualquer um. Se você quer participar, quer ver mais umas maluquices, quer ver mais uns conteúdos sérios, né? Então você entra aí entra no nosso grupo Conexão 5D. Exatamente. E o tema da semana que vem, então, só para complementar, ansiedade. foi pedido Precisa esperar até semana galera. que vem? Hã? Precisa esperar até Sim, semana. porque... ansiedade, porque senão a gente vai ficar ansioso. Se não tiver até semana. ansiedade, a gente não vai conseguir falar, né? E mais uma coisa, né? Esses 5 temas conectados para lá no final a gente vai ter um fechamento, vamos dizer assim. A gente vai amarrar isso de uma forma e dar um lacinho bem bonitinho assim, né? Porque assim, ó, vem coisa boa aí, tá? Muita coisa boa. Vem coisa boa aí. Se você tá pensando em mergulhar mais profundamente, tá? Tem mais coisa vindo aí. Só é um spoiler, tá? Tá vindo mais coisa. Reconstruir, né? Reconstruir a si mesmo, que é o trabalho mais difícil e mais doloroso que a gente pode ter, que é a nossa própria reconstrução. E eu garanto que muitos de vocês já viajaram, né? E a viagem mais importante, a mais importante que a gente pode fazer na nossa vida é a viagem para dentro de nós mesmos. Porque muita gente diz que se conhece. Se você assim, tu te conhece bem, a pessoa, até você que está aí, está nos ouvindo, está nos assistindo, eu me conheço bem. Então tá, então vem para cá, mergulha com a gente aqui e daí vamos ver se tu realmente te conhece bem ou não. É o desafio. É o desafio, exatamente. Olha isso. só, pessoal falando aqui, ó, sinceridade é tudo nessa pessoa. Deve Com ser certeza. de ti, deve ser de ti. Meu assunto, ansiedade, não perco por nada, já estou ansiosa. Obrigado, Aline. Obrigada, Aline. Suzana, minha terapeuta do curso de Geobiologia, disse já sexta-feira passada que somos todos loucos um pelos outros. Legal, Suzana. Sucesso de live de novo, gratidão, Danusa. André, parabéns pela live, gratidão, melhor ainda, Gelsi. E depois a Nívia aqui também está assistindo. Legal, gente. Nossa gratidão mais uma vez a todos vocês. Deixa eu falar um pouco, porque senão é só ele, vocês já perceberam isso, ó. Eu vou... A próxima live... Eu vó botar uma mordaça nele, porque não dá, né? A gente planeja, ele vem aqui. Na próxima live, eu vou trazer uma mordaça, eu vou ficar aqui, ó. Só quero ver. Mas ansiedade, tu vai falar para uma mulher, né? Sobre ansiedade, a gente sabe, tira de letra isso. Gratidão mais uma vez a todos vocês por estarem conosco, né? Conectados aqui com a nossa energia. Desculpa qualquer coisa, mas eu acredito que a gente só tem a agradecer, na verdade, a cada um de vocês por estar aqui. Eu quero, de uma maneira muito especial, cumprimentar a todas as mamães neste final de semana, né? A gente vai ter o Dia das Mamães, então, cumprimentar a todas vocês. Mamães de coração, mamães de pets, mamães de barriga. Então, a todas vocês, que Deus as abençoe, que possam continuar com esse trabalho tão maravilhoso que é educar um filho, cuidar de uma pessoa, né? De estar próximo às pessoas que você ama. Então, gratidão pela vida de cada uma. E um abraço para minha mamãe, que eu vi que estava ali também. Gente, mensagem final, né? Sempre importante. Sim. Que, sinceramente, a gente possa... Eu sempre falo isso no final dos nossos trabalhos, no final de palestra, quando eu sempre falo que tomara a Deus que a gente tenha conseguido
tocar um coração e uma alma em um segundo. E talvez seja esse o grande propósito da nossa existência. Que a gente toque um coração e uma alma em um segundo. E a Raquel lembrou bem das mães, né? Chegando o final de semana, Dia das Mães, e o quanto a gente precisa agradecer. E muitas vezes a gente bronqueia com a mãe, né? A gente briga com a mãe porque a mãe é ultrapassada, porque a mãe é isso, porque a mãe é aquilo. E a gente briga. E talvez seja o momento de comemorar quem tem a sua mãe aí com você, né? Se você tem a sua mãe aí do seu lado, beije, abrace. E se você por um acaso... Não se economize. Não se economize. Se por um acaso você está de mal com a sua mãe, ou a sua mãe de mal com você, seja mais inteligente que a situação, vá lá e dê um abraço, um chamego, porque a gente sabe que as nossas mães, os nossos pais sempre fizeram o melhor que eles poderiam fazer por nós, dentro do entendimento deles, que é diferente do nosso. Então, nada mais justo do que deixar aqui um abração para todas as mamães, né? Para todas as pessoas que compartilham vidas, que trazem a existência de todos nós. E que eu acredito que uma força maior nos designa a vir para cá, acreditando firmemente que nós possamos ser diferentes e que nós possamos de verdade fazer algo pelo mundo, algo pelas pessoas ao nosso redor. E que seja esse o nosso propósito de vida, além do nosso trabalho. Que seja esse o nosso fundamento dos passos que damos na direção dessa luz. Que possamos de verdade, quando passarmos aqui, deixarmos no coração das pessoas alegria, entusiasmo, paixão, enfim, amor. E que esse domingo seja um domingo iluminado para todos vocês. E para quem tem as mamães aí, curtam as mamães. E para quem tem as suas esposas, que curtam as esposas, que muito provavelmente são as mamães ou ainda serão. Curtam as mamães, né, do seu esposo, a mamãe da sua esposa, as mamães ao seu redor, a sua irmã, a sua prima, as pessoas mais próximas. Curta esse momento, que é um momento mágico, e um dia só de Dia das Mães é muito pouco para alegrar o coração de quem faz a nossa alegria durante uma vida toda. Então, um beijo no coração a todas as mamães, um beijo no coração a todos vocês que participaram aqui com a gente, um beijo no coração para vocês que se engajaram e estão junto com a gente nesse projeto, porque está vindo muita coisa boa aí e a gente quer compartilhar. E quando a gente tem uma ideia daqui e você tem uma ideia de lá e a gente compartilha, agora a gente tem duas ideias. Exatamente. Muito obrigado. Beijo no coração. Beijo a todos vocês. Até a próxima.